Bom dia a todos. Estaremos agora dando início a um treinamento referente a este mês. Estou compartilhando a tela aí. Nosso tema desse mês é diversidade e inclusão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto bem oportuno. Nós temos aí a referência da Gocil, que é a empresa, ela é referência na área de segurança. Nós temos mais de 1.000 clientes, mais de 20 mil colaboradores e mais 36 anos de história e 15 filiais espalhadas por todo o território nacional, como está sendo mostrado aí no mapa. Bom, a Gocil é para todos. Nós vamos falar sobre definições, aplicação da política de diversidade e inclusão. Abrange exclusivamente as seguintes definições: diversidade, inclusão, equidade, viés inconsciente, questões raciais, imigrantes, LGBTQIA+, nós temos gênero, preconceito e discriminação. Nós temos aí a questão do conceito. O que é diversidade? É um conjunto de características que diferenciam as pessoas, tornando cada indivíduo único, singular. É a gama de diferenças humanas, sejam elas sociais ou culturais, não se limitando a raça, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, idade, classe social, deficiência, religiosidade, nacionalidade e crenças políticas. Ou seja, diversidade é o diferente. Então, nós vamos ver aí no decorrer do treinamento o posicionamento da Gocil e qual deve ser também a nossa postura em relação a esse tema. Bom, ainda no conceito da inclusão, é a conquista de um ambiente de trabalho onde todos os indivíduos são tratados com justiça e respeito, acesso às oportunidades e recursos e podem contribuir para o sucesso de uma organização. Ou seja, diversidade é convidar para uma festa. A inclusão é chamar para dançar, ou seja, a diversidade são as variedades de pessoas, ou seja, de raça, de opção sexual, de etnias, né? Porém, essas diferenças não podem impedir que todos participem, tanto de alguns eventos, como de oportunidades. Então, deve ser igual a todos, independente das suas diferenças. Quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando num conceito bem amplo. Não estamos falando somente do conceito de opção sexual, de gênero. Nós estamos falando em relação a diferenças, ou seja, diferenças de raça, de religião, de opinião política, de classe social. Então, nós estamos abrangendo todo esse campo. Ainda no conceito equidade. O que é equidade? Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independentemente da sua necessidade, a equidade trata as pessoas de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. Nós estamos vendo um exemplo aí muito prático daquilo que é igualdade e equidade. Ou seja, você vê na igualdade, todas as pessoas têm acesso ao jogo de futebol, não é? Porém, você vê que existem pessoas diferentes aí tendo essa oportunidade. Porém, uma delas vai ficar excluída, que é, no caso, um PCD. Então, você vê que dois desse grupo aí diferente estão tendo acesso. Porém, você vai ver que na equidade isso é equilibrado. Você vê que para a criança que estava tendo dificuldade de assistir, colocou uma adaptação, e para o PCD colocou uma escada para ela poder, uma rampa, melhor dizendo, para ela poder também visualizar o jogo. Então, veja que a igualdade permite que todos tenham acesso à mesma coisa, porém, a equidade, ela permite que todos desfrutem daquele momento ou daquela situação de forma igual. Bom, conceito ainda, viés inconsciente.
uma associação implícita, seja sobre pessoas, lugares e situações, que muitas vezes são baseadas em informações equivocadas, imprecisas ou incompletas, e inclui as histórias pessoais que trazemos para a situação. Seu resultado é o julgamento rápido sobre as pessoas, sem considerar fatos e dados e não considerar o impacto do nosso histórico e valores pessoais sobre esse julgamento. Então, seu inconsciente determina o seu comportamento e a maior parte das suas decisões. Então, às vezes, de uma forma inconsciente ou no nosso subconsciente, nós temos aquele preconceito ou excluímos um grupo que achamos incapaz ou que não tem capacidade, e isso acaba refletindo no nosso consciente e fazendo com que as nossas decisões sejam tomadas e baseadas, baseado nesse preconceito do nosso inconsciente. Bom, conceito, questões raciais. A questão racial ainda é um desafio fundamentais a serem superados para o enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil, onde atualmente mais da metade, ou seja, 56% da população é negra. Por incrível que pareça, ainda no nosso país, onde mais da metade da população é negra, ainda existem pessoas que têm preconceito em relação a essa etnia. Bom, nós vemos também preconceito em relação a imigrantes. Então, de acordo com o artigo 4º da Lei de Imigração, ao imigrante é garantido no território nacional em condições de igualdade com nacionais e inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, o que lhe assegura direitos básicos à dignidade humana. Somos todos imigrantes. Somos todos imigrantes. Ninguém tem morada fixa nesta terra. Ou seja, todos nós temos aí um pouquinho de sangue de umas outras etnias, principalmente no Brasil, que o brasileiro é um povo que é uma miscigenação de várias nações. Então, o brasileiro na verdade, é um povo misto, ou seja, tem um pouco de cada nacionalidade, às vezes, na sua origem. Conceito, ainda de imigrantes, entendo algumas diferenças. Imigração, movimento de entrada de pessoas no país estrangeiro. Emigração, movimento de saída de pessoas do seu país de origem. E migração, movimentação de pessoas de um país ou região para outra, incluindo o movimento de saída de um país, emigração, e o movimento de entrada no país, imigração. Conceito de LGBT, que é utilizada para designar o conjunto de identidade de indivíduos a respeito da sua orientação sexual, né? Identidade de gênero, sexo biológico, não corresponde ao padrão cisnormativo. O termo utilizado para designar os padrões de comportamento efetivo sexual e de gênero e hegemônicos em grande parte da sociedade contemporânea. Sociedades heterocisnormativas são aquelas em que as normas, as expectativas em relação às pessoas giram em torno dos comportamentos heterossexuais, né? Em que as pessoas tenham relacionamentos efetivos e sexuais com alguém do sexo oposto. Ou cis, ou seja, é uma identidade de gênero das pessoas coincidida com o sexo biológico de nascença. Nós temos um vídeo aí que eu já postei inicialmente, depois vocês podem acessá-lo. Bom, de gêneros, conceito, o termo usado para distinguir a disseminação biológica, macho e fêmea, ou intersexual, da dimensão social, levando em consideração que a maneira de ser do homem e de ser da mulher é realizada pela cultura. Sendo assim, o gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não somente da decorrência da anatomia dos seus corpos. Discriminação. A discriminação, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado com base na associação
de um indivíduo com um determinado grupo social. Então, ou seja, pode ser de raça, pode ser de etnia, né, pode ser de classe social, pode ser de nível cultural. Então, quando se fala de discriminação, não está associado somente à etnia, mas a vários outros fatores diferentes que podem ser tratados de forma discriminatória. Então, a Lei 7.716 de 89 define os crimes resultantes do preconceito, que podem ser cometidos por intolerância racial, étnica, religiosa ou de nacionalidade. Aí nós vemos algum exemplo de discriminação, por exemplo, você tem um exemplo de um senhor andando com skate, e a pessoa ali pensando ali, ó, dizendo ele é muito velho para isso, é uma forma de discriminação. Um senhor ali que tem, a etnia dele é árabe, aí alguém já olha e menciona, fala, um homem bomba, né? Você vê aí um outro exemplo aí, do homem trabalhando no serviço braçal e a pessoa pensando, dizendo, pobre só serve para ser peão. Então, são expressões, às vezes, que as pessoas têm dentro de si, não expressam, mas elas têm aquele conceito dentro delas em relação a algum indivíduo. Por exemplo, você tem um outro exemplo aí, a outra senhora aí, um pouquinho acima do peso, e ela diz, já pensou em fazer regime? Então, assim, como se, às vezes, a forma corporal dela fosse um problema. Então, nós temos alguns exemplos disso aí. Preconceito. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado em qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto discriminação é o ato de separar, de excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Então, foi o que nós vimos aí, naqueles exemplos das imagens. A posição da Gossil. Então, a Gossil, ela, em relação, ela fala que todos devem receber tratamento respeitoso. Né? Então, a Gossil, ela é enfática, ela fala que proíbe e punirá severamente aquele que tiver um comportamento preconceituoso ou discriminatório no exercício de suas atividades nos postos de trabalho. Em caso de dúvidas, consulte o responsável pelo seu comitê de ética e conduta da Gossil. Então, o posicionamento da Gossil em relação à discriminação e a preconceito, ela não tolera de forma nenhuma. Temos outro vídeo aí do comitê, que também já está disposto para você acessar. E aí você tem um canal, caso haja aí alguma atitude de preconceito para vocês acessarem, ou comunicarem, e o contato da ouvidoria. A orientação ao colaborador da Gossil, nós já falamos que a Gossil tem a ouvidoria para comunicar assuntos, para fazer denúncias, solicitações. Então, vocês têm esses canais caso vocês deparem com esse tipo de situação de um colaborador da Gossil agindo de forma preconceituosa, desrespeitosa ou discriminatória. Então, ainda posicionamento da Gossil, acionamento de diversos problemas, ou seja, reportar abusos, quando a Gossil é identificar e resolver o problema, mas também ajuda a empresa a se relacionar melhor com seus colaboradores e prestadores de serviço, através desses recursos, né? Ou seja, denúncias, conflitos, direitos humanos, reclamações, opiniões, então tudo isso está envolvido aí. Ainda nos canais de comunicação, está aí da assistência social, telefone, WhatsApp, no direct, no Next você tem esse recurso, você tem um telefone fixo também, né? Você tem a inspeção, supervisão, então você tem vários recursos para poder passar esse tipo de informação. Aí, em relação aos direitos humanos, já mencionamos que a Gossil é muito severa em relação a esse tipo de postura. E aí, nós já encerramos o nosso treinamento e agradecemos a todos vocês. Tem um questionário depois para vocês responderem. Façam da melhor forma possível, com calma, com tranquilidade, para aproveitar e avaliar os seus conhecimentos. Então, desde já, agradeço a todos.